E aí, eu devo confessar o meu pecado ao pastor? É sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Alexson Marcos, já peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. O pecado é uma tragédia que corrompeu toda a humanidade. Através de Adão e Eva, todo mundo se tornou pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, tanto faz se você é crente como não crente, todo mundo peca. Com uma diferença: o cristão, quando peca, se ele é cristão de verdade, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende dos seus pecados, se confessa, pede perdão, aí então Deus o perdoa. No seu caso, você que é crente em Jesus, quando você peca, você é biblicamente obrigado a confessar o seu pecado ao pastor? A resposta é não, e eu vou explicar com algumas razões bíblicas para você entender essa resposta. No primeiro momento, a gente vai voltar para o Antigo Testamento, em que a gente via todo o sistema sacrificial daquilo que era feito através do sacrifício de animais para fazer o perdão dos pecados. Quando uma pessoa, na época da lei, isso você vai conferir em Levíticos capítulo 4, quando uma pessoa pecava diante de Deus, ela pegava um animalzinho, levava esse animal para o sacerdote que o sacrificava, e o sangue daquele animal derramado representava a expiação. Essa é a palavra usada na Bíblia, expiação, que é a cobertura do pecado, o perdão do pecado. Quando esse ato acontecia, então, tecnicamente, o pecado daquela pessoa estava perdoado através da ação do sacerdote que fez todo aquele processo de sacrifício, que pegou o sangue, manuseou a gordura, fez todo aquele processo e ao final daquilo o pecado estava perdoado. Aí então a figura do sacerdote era essencial nesse processo de perdão lá no Antigo Testamento. Você deve lembrar também que o sacerdote exercia suas funções no tabernáculo, que era uma tenda móvel com 3 compartimentos. Era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, entre o lugar santo e o santo dos santos, tinham vários tecidos que separavam. Na verdade, era uma parede formada por tecidos, que eles chamavam de véu, e normalmente era muito grosso. Quando Jesus dá o seu brado do está consumado lá no alto da cruz, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso aqui é muito significativo e a gente já começa a adentrar na resposta à pergunta desse vídeo. Quando o véu do templo é rasgado, simboliza que a partir de agora, qualquer pessoa tem acesso ao lugar mais íntimo de Deus, ao lugar mais sério de Deus, ao lugar mais próximo de Deus, através do sacrifício de Jesus. Portanto, o véu do templo rasgado, como narram os evangelhos, significa o acesso de qualquer pessoa comum à presença de Deus, sem precisar passar por um ser humano. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de destacar é que no Antigo Testamento, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Já de maneira contrária, o profeta representava Deus diante do povo, era a voz de Deus diante do povo. Quando Jesus morre, tudo isso muda. Agora nós não precisamos mais passar por um sacerdote de carne e osso para confessar os nossos pecados e obter o perdão. Aí nós vemos que Jesus disse que entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu pai em secreto te responderá. Outro argumento muito forte é aquilo que a Reforma Protestante chamou de sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso significa? Que biblicamente, eu já vou dar as referências para você, todo crente é um sacerdote. Diferentemente do Antigo Testamento, que apenas uma tribo, a tribo de Levi, era consagrada para o serviço sacerdotal, hoje, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, todo cristão é um sacerdote. Agora, não existe mais acesso privilegiado diante de Deus como era o acesso do sacerdote. Só ele que tinha acesso direto diante de Deus. O povão não tinha. Jesus morre e esse acesso ficou agora gratuito, livre, para você acessar a presença de Deus e falar para Ele o que você quer, e entregar os seus próprios sacrifícios de louvor a Ele, sem precisar entregar na mão de um sacerdote humano. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos sacerdócio real. Essa expressão é muito interessante, porque dá a entender que nós somos sacerdotes do rei, ou então que nós somos reis e sacerdotes.
Essa expressão ela combina muito bem com Apocalipse capítulo 1, em que o escritor João ele fala que nós somos reis e sacerdotes diante de Deus. Ou seja, você agora tem acesso direto à presença de Deus. Você não precisa obrigatoriamente ir até o gabinete pastoral e confessar os teus pecados. Imagine só se todo cristão fosse confessar os seus pecados para o pastor. Não teria a mínima condição, já que ele não disporia de tempo suficiente para atender todo mundo. Imagina uma igreja com 500 membros. Como é que ele ia atender diariamente o pecado desse povo todo? Portanto, você não precisa se confessar a um pastor para obter o perdão. Essa é uma prática que a Igreja Católica desenvolvia há muito tempo e que foi rompida com a Reforma Protestante. O Martinho Lutero veio para romper com esse paradigma, mas ainda hoje a Igreja Católica ainda pratica a confissão de pecados. A pessoa vai para um confessionário, conversa com o padre, expõe a sua situação e ali, pelo menos se crer que o perdão do padre representa o perdão de Deus. Porém, a análise bíblica ela vai muito além disso. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que o perdão de Deus, ele não depende do perdão humano. Deus ele não depende de um outro intermediário, de um outro mediador que não seja Jesus Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu que nós só temos um único mediador e nós temos um sacerdote que se compadeceu uma vez por nós, pelos nossos pecados, para nos garantir acesso direto, sem burocracia, para entrar à presença de Deus. Mas aí tem uma objeção. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitas pessoas usam esse texto para dar a entender de que é preciso confessar o pecado para o pastor ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, se você ler o contexto inteiro desse capítulo 5 de Tiago, aliás, se você ler o livro inteiro de Tiago, você vai entender ali que trata-se de relacionamento entre pessoas. Desde o começo do primeiro capítulo de Tiago até o final, ele fala de relacionamento. É um livro muito relacional, o livro de Tiago. E ele quer dizer, em outras palavras, que se você tiver queixa contra uma outra pessoa, contra um outro irmão, confesse. Se você tem mágoa de algum outro irmão, confesse. Se você feriu algum outro irmão, confesse a sua culpa para ele. É isso que o apóstolo Tiago está falando. Mas aí você me pergunta, e se eu quiser me confessar ao pastor? Eu respondo para você que você está fazendo uma coisa excelente, porque o que você vai receber do pastor não é o perdão de Deus, porque Deus não precisa do pastor para te perdoar. O que você vai receber do pastor é o aconselhamento, é a oração pastoral. Nunca abandone, nunca rejeite o conselho pastoral, nunca desmereça a oração do pastor. Ele é a autoridade de Deus aqui na terra para liderar o rebanho do Senhor, e o conselho pastoral e a oração pastoral farão toda a diferença na sua vida. E uma outra situação, há problemas, alguns pecados que você não consegue se libertar sem um acompanhamento pastoral. E quando você vai até o gabinete do pastor e expõe a sua situação a ele, além de ele orar por você, ele vai te ajudar, vai te acompanhar naquela situação que você está enfrentando. Tem alguns pecados que a gente só consegue se largar deles com acompanhamento pastoral ou com acompanhamento de alguém que a gente tem muita confiança. Tem uma outra coisa, sabe por que é importante você ir conversar com o pastor e de repente confessar o seu pecado para ele? É porque tem algumas situações da nossa vida em que enquanto a gente não desabafa, parece que fica uma coisa entalada aqui, que enquanto você não encontrar alguém para desabafar, você não se sossega, você não tem aconchego emocional. E quando você vai até o gabinete pastoral e confessa para o pastor e expõe a sua situação, você vai desabafar, você vai encontrar alguém para desabafar. Às vezes o pastor é a única pessoa que você tem intimidade para falar coisas. Agora, tem situações, é por isso que eu digo que não é obrigatório você ir para o pastor, tem situações que você não quer expor para ninguém e você não tem obrigação de expor nenhum pecado seu para ninguém. Há pecados, eu sempre costumo dizer que os piores pecados acontecem aqui, no nosso coração, ou em outras palavras, aqui na nossa cachola, aqui no nosso cérebro. Aqui tem pensamentos terríveis dentro da nossa cabeça. Por quê? Embora a nossa cabeça seja fechada, os pensamentos são livres, eles voam e nem sempre você tem controle sobre eles. E há pecados que acontecem somente em pensamento que só Deus sabe. Se alguém souber, acabou o mundo para você.
Esses pecados, não confesse para ninguém se você não tem confiança, se você não tem segurança para isso. Querido, confesse para Deus. Deus é a única pessoa que libera o perdão. A um coração quebrantado e contrito, diz a Bíblia, ele não rejeita. É só você se dobrar diante de Deus que ele te perdoa, sem precisar passar por um sacerdote humano. De maneira nenhuma, você é um sacerdote. É você que entrega as tuas culpas diante de Deus. É você que leva os teus sacrifícios diante do altar do Senhor, que é Jesus. Então, quando você leva a tua oferta da culpa diante do altar do Senhor, que é Jesus Cristo, Deus perdoa, sem precisar você passar por um intermediário humano. Eu espero que vocês não entendam que o pastor deva ser desconsiderado em casos como esse. Não, essa explicação bíblica não reduz a autoridade pastoral, não reduz a influência espiritual que ele tem sobre a sua vida. Se você se sentir confortável em confessar para o pastor, faça isso. Se essa for a única maneira que você tem de se libertar de um pecado que virou um vício, um círculo vicioso e você não consegue se libertar, confesse para o pastor. Eu creio que deva ser a melhor pessoa para te ajudar, porque ele tem intimidade com Deus, ele tem o domínio das Escrituras, ele pode te orientar a fazer as melhores decisões que você precisa para se libertar desse pecado. Portanto, você é um sacerdote. A hora que você pecar, querido, não espere chegar em casa para você pedir perdão para Deus. Deus, ele lê o teu pensamento. Pecou na rua? Lá mesmo. Meu Deus, me perdoa. Eu fiz uma besteira agora aqui. Meu Deus, me perdoa nesse exato momento porque eu pequei. É assim que funciona a fé. Você não precisa marcar um lugar, um horário para falar com Deus, que com Deus não existe burocracia. Deus não marca horário para falar com você, Deus não marca lugar para falar com você, Deus não fica escolhendo essas coisas, não. Ele fala com você aonde Ele quer, aonde Ele achar que deve ser. Então, você deve se confessar a Ele também, aonde você achar que pecar. Nem precisa abrir a boca, só mesmo usa o poder da tua mente, que Ele lê os teus pensamentos como ninguém e te perdoa e libera o perdão para os teus pecados. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Vocês concordam com essa explicação? É bom a gente ouvir o contraditório também. Deus abençoe a você. E o próximo vídeo é sobre mais um vídeo da série História dos Hinos que aprendemos a cantar. Olha, veio uma história aí sensacional. Aproveite e confira o último vídeo que eu contei a história do hino Desapareceu um Povo Barulhento. Deus abençoe a você. Te aguardo até lá.